Estamos de volta com o programa Alma Querida. Doutor Adão, vamos passar então agora para o segundo e-mail de uma alma querida masculina. O tema é: não entendo que seria o Espírito Santo no catolicismo. Parabéns pelo programa, sou espírita e gostaria de saber quem é o Espírito Santo que os católicos dizem que é Deus. Um grande pregador disse que o Espírito Santo é o secretariado de Deus. E dentro da doutrina espírita, quem é o Espírito Santo? Obrigada pela atenção. Bem-vindo, Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Espírito Santo é você, viu? É você que está me ouvindo, você que está me vendo. Quando Deus criou, está lá no primeiro capítulo do Gênesis, depois dele criar céu, terra, mares, água, os bichos das águas, dos ares, da terra, no sexto dia ele disse: vamos criar o homem. E criou o homem, a sua imagem e semelhança os criou, macho e fêmea os criou. Então, antes, o Espírito de Deus vagava sobre o abismo, ou seja, sobre as possibilidades. Não havia nada. Aí ele disse: faça-se a luz, e a luz se fez, o Fiat Lux, ou seja, a vontade de Deus. No Novo Testamento, João Evangelista começa o evangelho dele dizendo: no início era o verbo, ou seja, a vibração. E o verbo era a luz. A luz veio ao mundo para aqueles que eram seus, e os seus não a reconheceram. Porque depois dessa primeira criação, acontece tudo isso lá, e vem o sexto dia, acontece uma coisa interessante, viu? Você que está me vendo e ouvindo. Todos os dias, Deus criava, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. E no fim do dia ele fazia uma auditoria do que ele havia feito. E sempre registrava, e ele viu que a sua obra era boa. No sexto dia é diferente, ele não diz que a obra é boa. Ele faz uma auditoria e depois que ele cria o homem, ele diz: a sua obra era muito boa. Então, você que está me vendo, que está me ouvindo, dá para você virar para a pessoa que está na poltrona do lado e falar: olha, sabia que você é uma obra muito boa de Deus? E que você também tomar consciência e fazer de conta que tem um espelho na sua frente, você vai falar para a sua imagem: olha, você é uma coisa divina, uma obra muito boa. Então, veja, se Deus é santo, se você é a imagem e semelhança de Deus, você é um Espírito Santo. Esse Espírito Santo é colocado na matéria, que é a segunda criação, quando diz lá que Deus criou o homem. Do pó da terra o criou e insuflou nas suas narinas o sopro de vidas. A segunda criação é o Adão. Ora, já existia a criação primeira. Ele vai criar outra vez, mas só que esse sopro de vidas que é insuflado nas narinas é a primeira criação. E diz lá: e o homem se tornou alma vivente. Deus, quando coloca a primeira criação na segunda, que é pó, que é matéria, o Espírito se torna alma vivente. Allan Kardec, quando escreve o Livro dos Espíritos, ele chama de alma ao Espírito encarnado. Não fez nada de novo, porque já estava lá no passado. Aí, o que acontece? O tempo passa e nós vamos tendo que fazer esse trabalho de manifestar a divindade espiritual. Veja, Jesus mais tarde ele vai dizer assim: imagine Jesus na sua frente, com o dedo em riste, apontando para o seu nariz e dizendo: sabeis que sois deuses, que o reino de Deus está dentro de vós? É sempre assim. Você é uma criatura divina. Você pode brincar com quem está do seu lado, virar e colocar o dedo no nariz dele e falar: sabeis que sois deuses e que o reino de Deus está dentro de vós? Aí você fala: mas o Cristo era o Cristo, né? Jesus era Jesus, quem sou eu para fazer o que ele fazia? Aí você se lembra dele na sua frente dizendo assim: isto que eu faço, vós o fareis, e ainda mais. Ainda mais. Ora, como é que você vai fazer o que ele fez e ainda mais? Onde é que ele vai estar se você vai fazer mais do que ele? Você vai fazer mais do que ele fazia há 2 milênios. Quando você fizer o que o Cristo fazia e for capaz de fazer mais, ele provavelmente vai estar administrando um sistema solar. Porque tudo é evolução. Tudo é evolução. Nós caminhamos para a perfeição divina, que é objeto do 17º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma frase de Jesus que está lá como título. Kardec deu como título uma frase de Jesus que diz assim: sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Isso está lá no Sermão da Montanha. Sede perfeitos como perfeito é Deus. Ora, qual é o limite da sua perfeição?
Você nunca vai chegar a ser Deus totalmente onipotente. E é interessante isso, porque se Deus é único, por que nós não vamos conseguir chegar a ser Deus? Porque eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, à medida que eu vou me aproximando de Deus, eu vou me entregando a ajudar as minhas criaturas. As criaturas divinas, como ele dizia, apacenta as minhas ovelhas. E aí o que acontece? Nós nos desenvolvemos, veio Jesus, tá? Deu todo o ensinamento dele e depois ele fez a ascensão. E quando ele faz a ascensão, os apóstolos continuam o trabalho dele. E aí é quando diz que vai vir o Espírito Santo, o Paráclito, que vos ensinará todas essas coisas. Ou seja, aquele que vem, que seria o Espírito da Verdade. Então, quando Kardec codifica o Espiritismo, quem escreve as mensagens principais é uma entidade chamada do Espírito da Verdade, que muitos dizem que outro não é senão o próprio Cristo que veio. Sim. Porque ele disse na época da ascensão, eu tenho muita coisa para dizer, mas vocês não são capazes de entender, então eu vou voltar, ou senão vou mandar um Paráclito, Espírito da Verdade, que vai ser aquele que vai explicar tudo para vocês. Aí ele disse mais, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que verdade é essa sobre o Espírito Santo? Nós temos um programa, outros programas na Rede Boa Nova de Rádio, que nós atendemos as pessoas assim, bem-vindo Espírito Santo. Bem-vindo, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Espírito Santo somos todos nós. Mas aquele desgraçado daquele traficante também é Espírito Santo, Adão? É. Sim. Ele só não sabe. Veja só, aquele traficante, mercê da lei de causa e efeito, aquilo que você me disse que você vai ter que colher, eu fico sempre dizendo, o traficante de hoje vai ser o dono da clínica amanhã de recuperação de Certamente. adictos. E depois, quem sabe, ele vai até ser um secretário de saúde. Mais tarde ele vai ser um espírito superior que vai ajudar todo mundo. Porque o destino dele é ser arcanjo. A lei da evolução. A lei da evolução. O nosso destino é sermos anjos, arcanjos, serafins, querubins, Iesuais, Elohims, semideuses, deuses. Bacana isso. Ser perfeitos como perfeito é vosso Pai que está nos céus. Então, o que é Espírito Santo? O Espírito Santo, dentro da doutrina católica, ele é coeterno com Deus. Então, tem Deus, né? O Espírito Santo seria uma das pessoas da Santíssima Trindade. A outra é o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como se Deus fosse os três. Então, por isso que está dizendo aí, que é o secretariado de Deus. Sim. Ora, se é um secretariado, como o cidadão diz, né, essa alma querida, como diz, se é o secretariado de Deus, é o seu ministério. Quem é que faz? O ministério faz o quê? Aquilo que Deus quer, não é isso? Sim. É que é para realizar a obra divina. Jesus, ele disse isso quando ele estava lá conversando com a samaritana, e os apóstolos chegaram e disseram, mestre, não vai comer? Trouxeram comida, né? Ele diz assim, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus e completar a sua obra. Fazer a vontade daquele que está no céu e completar a sua obra. É sempre fazer a vontade de Deus. Essa aqui é a nossa comida principal. Ora, ele estava fazendo a vontade do Pai, então dizem o Filho. Quando ele sobe, ele fala assim, vai haver a dispensação do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo já estava trabalhando. Então, depois no Pentecostes, eles veem que línguas de fogo descem em cima dos apóstolos, de todos, não só dos apóstolos, mas das 120 pessoas que estavam ali naquele cenáculo, né? Descem línguas de fogo, e eles começam a falar. Ora, não era o Espírito Santo, eram Espíritos Santos. Eram espíritos que estavam se manifestando ali e falando através daquelas pessoas. Então, os medos escutavam a língua deles, os persas escutavam a língua deles, os egípcios escutavam a língua dele, o pessoal da Tessalônica, os gregos, os romanos, cada qual escutava aqueles homens falando na sua língua. Então, isso a gente chama de a difusão do Espírito Santo. E os apóstolos depois começaram a trabalhar nesse sentido de difusão do Espírito Santo. Mas eram Espíritos Santos. Então, agora há pouco nós estávamos analisando o e-mail da nossa querida irmã que esteve no plano espiritual. Sim. E ela viu uma sessão, entidades que estavam reunidas no sentido de ajudá-la e outros que estavam reunidos no sentido de pressioná-la.
E aquela que queria ajudar diz, sai daqui que agora nós vamos continuar. São espíritos santos. Agora, uma excelente notícia. Você é um Espírito Santo, cercado e cercada de Espíritos Santos. Alma querida, você é um Espírito Santo, cercada de Espíritos Santos. Mas se forem obsessores, também são Espíritos Santos. Aquela luzinha que há no interior de cada um. A divindade que está lá instalada. Quando Jesus diz, sois deuses, ele não estava falando para o corpo das pessoas. Ele estava falando para o espírito. E se essas pessoas a quem ele falou, sois deuses, desencarnam e vão ser obsessoras, elas vão ser Espírito Santo? Não, elas não vão ser. Elas são Espíritos Santos, mas ainda estão contaminadas pela matéria. Um dia se verão livres e passarão para o plano espiritual e serão Espíritos Santos na vida de todos aqueles que eles querem ajudar. E vão fazer isso como? Nós dizemos uma coisa que às vezes assusta, né? Assusta por paradoxal que é. Nós dizemos, evoluir é andar para trás. Pode aceitar, Dora, que evoluir é andar para trás? Dá para entender. Evoluir é andar para trás. A Dora, se ela morre, ela vai para o plano espiritual superior. Vamos só hipotetizar. Deixa eu dar uma olhada. Acho que não é tão santa assim. Mas se ela for para o plano espiritual superior, ela vai, lá no plano espiritual superior, ela vai estar coçando a cabeça, porque ela tem 3 ou 4 irmãos maravilhosos, pessoas a quem ela ficou ligada, espíritos a quem ela ficou ligada, que não estão vivendo de maneira adequada. Certo. E aí a Dorinha pode até resolver encarnar para ajudar aqueles espíritos. É o caso, por exemplo, você lê o livro Renúncia. 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 Começa com Alcione, que é um dos personagens do livro, e está nos planos mais elevados que você possa imaginar. E lá ela está muito chateada, triste, porque tem uma outra entidade, que vai ser o espírito Carlos, outro personagem do livro, e ela vai reencarnar para resgatar o Carlos, para ajudar o Carlos, que é um espírito amado dela. O Carlos acaba se tornando da Inquisição e tortura Alcione. Ela vem e se entrega para ajudar o Carlos. Jesus dizia o seguinte, façam força para fazer amigos. E ele diz depois, não há maior amigo do que aquele amigo que dá vida pelo outro amigo. Então as pessoas ficam pensando que dar vida pelo outro amigo é você permitir-se morrer em benefício do próximo, como Jesus fez. Eu digo sempre, é isto, mas não é só isto. Preste atenção, não é só isto. Jesus, ele deu a vida física morrendo na cruz. Certo. Mas ele deu a vida espiritual porque ele estava nos páramos celestiais e deixou a vida lá e veio para cá. Sim. Então, quando a gente diz dar a vida pelo amigo, não é só essa vida física, muitas vezes é dar a vida espiritual. Eu tenho casos, né, que eu estou até acompanhando, de algumas crianças que deixaram a vida espiritual superior e estão encarnadas para ajudar determinados grupos familiares. Olha só. Compreende? Esses também deram a vida, né? Não há maior amigo do que aquele que dá vida pelo amigo. E o mais interessante é que essas crianças que estão encarnadas, elas muitas vezes, se estão em sintonia conosco, elas pedem ajuda para vovô, vovó, papai e mamãe, para aquele núcleo familiar dentro do qual a criança está. Então, é um Espírito Santo este, Espírito Santo, que vem para ajudar aquele que está necessitado. E Espírito Santo são os mentores, e todos nós somos Espíritos Santos, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Doutor Adão, todos nós estamos fadados a sermos felizes? Olha, a coisa mais interessante, eu fico até meio sem jeito para responder essa pergunta, né? Será que você seria capaz de entrar em sintonia com a sua felicidade? Nós já somos felizes. Já somos felizes. Se nós não fôssemos felizes, como é que o Paulo de Tarso poderia dizer, de tudo dai graças? Como é que você pode dar graças a Deus se você não é feliz? Mas escuta, morreu meu filho, como é que eu posso estar feliz, doutor Adão? Olha, esteja tranquilo, seu filho está na companhia de Deus. E seu filho morreu
para você entender que não pode transformar seu filho em Deus infringindo o segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Porque a família existe para você aprender a amar aqueles que estão na sua família, mas para você aprender a amar os outros, como disse Jesus. Quem é meu pai, minha mãe e meus irmãos? Em verdade vos digo, todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é meu pai, minha mãe e meus irmãos. Qual é essa vontade? Que a gente se ame. Que a gente se ame. Não é? Então, você se ama, mas eu não tenho isso, eu não sou feliz, porque ninguém me ama. Olha, não é verdade, Deus te ama. E você está rodeado de entidades que te amam. Que te amo. Mas não estão dizendo que eu sou rodeado de obsessores, de inimigos? Esses que você chama de inimigos são os seres do seu passado que te amam. E são os seus inimigos por quê? Porque eles estão como que dizendo assim, seu desgraçado ou sua desgraçada, por que você não me amou como eu queria? Por que você não foi o parceiro que eu queria? Por que você não fez o que eu queria que fizesse? Ou seja, nós queremos transformar o outro em Deus. Uhum. E ficamos dependentes quando amamos de maneira fanática e ficamos dependentes quando odiamos. Certamente. Quando nós amamos, é uma beleza, porque aí você está criando aquilo que eu chamo de chifopagia espiritual. Chipofagia. Eu e você somos um. O que é chifópago? Chifópago é o irmão siamês, aquele que nasce grudado. Verdade. E você, quando cria a chifopagia espiritual, você se livra da chifopagia material. Ah, eu não quero saber disso. Então você joga os outros fora. Quanto mais você joga o outro distante, mais perto ele vai ficando, vai ficando, vai ficando. Você joga, ele vai ficando mais perto. Você joga, ele vai ficando mais perto, até que nasce grudado. Exato. Então eu falo, a chifopagia física está a serviço da chifopagia espiritual. Nasce grudado para quê? Aí você pega e dá um beliscão no seu irmão siamês. Quando você belisca o seu irmão, você sente a dor. Porque o corpo é como se fosse um só. Compreende? No programa anterior, o senhor realmente lembrou. Olha, interessantíssimo. Chifópagos, né? Isso já apareceu, em que eles têm o mesmo corpo, não estão grudados, e duas cabeças. Dois espíritos no mesmo corpo. Você pode imaginar isso? Doutora Adão, será que dá para nós irmos ao terceiro e-mail? Vamos tentar. Se a Sim. gente não conseguir responder, a gente passa para o próximo programa. Sim. É de uma alma querida feminina. O tema é: quais são as causas espirituais para enxaquecas e miomas uterino que tenho? Estou com quase 35 anos e desde os 12 sofro... Vamos deixar isso aí, que isso vai ficar para o próximo. Mas vamos já adiantar alguma coisa, né? Sim. Os pormenores Pois ficam não. para depois. Enxaqueca e mioma uterino. Mioma uterino. Né? Que ela diz ter. Mioma é uma espécie de câncer das paredes uterinas, né? Então, o que acontece? Isso significa que você, no passado, não cumpriu a vontade de Deus no pertinente à gestação, à fecundação, ao uso adequado das energias genésicas, das energias geradoras. Sempre que acontece isso, nós somos como que punidos no instrumento que nós negligenciamos. Se você usa o seu braço para bater nos outros, você pode nascer com a mão atrofiada. Se você usou o seu útero de maneira inadequada, nossa, você só pode ter como filho alguém que tenha sintonia com aquele tipo de vibração. Então pode produzir um corpo com defeito. A outra coisa é que todo câncer é como se fosse uma célula que resolve ter uma vida própria. Não vai mais obedecer aquilo que as outras células obedecem. Somos nós, muitas vezes, na sociedade, ou se não na humanidade, e que somos células que não queremos obedecer o que Deus quer. Deus é como se fosse a nossa alma. Então, se não obedecemos a Deus, um dia uma célula nossa diz assim, eu não vou fazer o que essa anta quer, eu vou fazer o que eu quero, não vou fazer o que as outras estão fazendo. Doutora Adão, esse e-mail vai ter que ser realmente concluído no próximo programa. Então, nós demos só o start. Uma pincelada. Semana que vem nós vamos trazer mais ensinamentos a respeito disso. Nós agradecemos a companhia carinhosa das almas queridas e até o próximo encontro.